Pai, nós queremos te agradecer por essa noite estarmos aqui com um foco muito bem definido. O Senhor nos deu um trabalho muito bem definido, que é de falar a respeito da autoridade e inerrância da Tua santa palavra. Senhor, nós somos caídos e imperfeitos e ignorantes em muitos sentidos. Então não há em nós a capacidade de expor isso em plenitude. Mas nos dá agora as palavras certas que consigam arranhar e abrir uma porta para que os corações desses jovens aqui, e também de todos que nos acompanham, de todos que vão assistir isso, esse desejo surja neles de amar mais a Tua palavra, e de buscar mais a Tua palavra, e de valorizá-la sobre todas as coisas. Aquilo que nós vamos falar essa noite, Senhor, sabemos que é só uma semente, mas mesmo assim, que ela possa dar muito fruto no coração daqueles que ouvem. Pela fé nós te pedimos que unja o nosso coração e limpa a nossa mente de qualquer coisa que seja uma perturbação nesse propósito de expor a grandiosidade daquilo que o Senhor nos legou, que é a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, marujos e marujas, obrigado a todos vocês que aqui estão, senhores navegantes, senhoras navegantas, muito bom recebê-los, todos vocês são amados pelo Senhor. E porque Ele nos ama, Ele nos introduz em uma esfera em que é possível conhecê-lo mais. O amor, e eu posso falar isso da altura de uma pessoa que está caminhando para 17 anos de casado. 17 anos de casado. Temos aqui representantes dessa classe rara que é dos casais que se prolongam, porque Deus é bom, não porque a gente merece. Mas quanto mais você conhece com quem você se casou, mais você ama essa pessoa. Quanto mais adversidades você passa com essa pessoa, mais você valoriza, mais você entende. E é engraçado que com o passar dos anos, a beleza da pessoa vai aumentando para você. Isso vai na contramão, obrigado. Vai na contramão de tudo que se prega por aí, né? De que a beleza é jovem. A beleza é o conhecimento. Quanto mais você conhece alguém, quanto mais você convive com alguém, mais você valoriza cada marca de batalha que essa pessoa tem. Cada cicatriz que às vezes foi você quem causou. Não porque você agrediu o seu esposo, não, você tem que ser preso, mas marcas do coração, né? Rugas de expressão, porque se preocupou com você, olheiras porque não dormiu por sua causa. O amor é assim. Quanto mais você conhece, mais você ama. O objetivo de a gente buscar conhecimento de Deus, em contrário do que muitos propalam por aí, de que o conhecimento endurece o coração, esfria. Não, o conhecimento verdadeiro, ele aumenta o amor. Quanto mais você conhece o Senhor, mais você quer amá-lo. Quanto mais profundo o seu entendimento de Deus, mais você deseja amá-lo. Mais você deseja conviver com Ele. E isso é curioso. Há pessoas soberbas de seus conhecimentos, porque elas não conhecem o Senhor. Elas não amam o Senhor, elas amam o conhecimento. Quando o Deus de alguém é o conhecimento, entende? O conhecimento um fim em si mesmo. Ele ensoberbece, ele mata, ele esfria. Ele te distancia das pessoas. Você começa a falar uma língua complexa que ninguém consegue entender. Cheia de termos próprios. Você se torna um especialista em afastar os irmãos de você. O seu Deus, nesse caso, é o conhecimento. Porque o Deus verdadeiro, quando Ele é conhecido por nós, Ele nos transforma. Ele nos transforma em pessoas cheias de amor, cheias de graça, desejosas por contato com gente. Desejosos por pessoas que não conhecem o Senhor, para poder mostrar a elas o Senhor rico e bom que nós temos. Então você não foge dos pecadores porque você é santo demais por causa do seu conhecimento de Deus. Pelo contrário, você vai até eles, não para acusá-los, não para ofendê-los, mas para abraçá-los. Para falar assim, ei, eu tenho uma coisa que pode mudar a sua vida.
que é o conhecimento de Deus. O conhecimento verdadeiro nos liberta, nos torna saudáveis, nos dá mais fome. Porque o engraçado de Deus é que quanto mais você conhece o Senhor, mais você percebe que você não conhece nada dele. É como cavar um buraco, quanto mais atira, mais fundo fica. Quando a gente procura o Senhor, mais ele se mostra. Só que ele se mostra maior. E aí eu preciso conhecer o Cristo que está nos irmãos. Porque eu sou incapaz de conhecer Deus em completude. Eu sou incapaz de definir Deus pela minha própria experiência. Então eu preciso compartilhar a minha experiência com outros irmãos, para que eles também compartilhem a experiência deles comigo. O Cristo que eu vejo não é completo. Eu preciso do Cristo dela e do Cristo seu, e todos os santos reunidos conhecem a largura, o comprimento, a profundidade e a altura do amor de Cristo. E juntos nós somos a multiforme sabedoria de Deus. Porque nós nos desafiamos a conhecer o Senhor profundamente. Então, fica aqui o pacto entre nós. Fica aqui um pacto entre nós, de que nós não seremos rasos. Certo? Podemos selar esse pacto? Nós procuraremos conhecer a profundidade de Deus. Não para que nós sejamos soberbos, mas para que nós sejamos humilhados pela glória de Deus. Deu um humilhados aqui, né? Que nós sejamos humilhados pelo conhecimento. Por que quando eu falo humilhados, aumenta o ganho, Pandão? Por que essa sílaba tem um poder sobrenatural de aumentar o ganho do microfone? Humilhados. Melhorou. Humilhados, melhorou. Nós não vamos conhecer para nos ensoberbecer, nós vamos conhecer para ser humilhados pelo poder, pelo conhecimento de Deus. Mas isso tudo é um preâmbulo. Hoje nós estamos iniciando um preâmbulo que não estava programado, eu estou gastando meu tempo. A gente está fazendo um estudo desse livro aqui, que é o Teologia Sistemática do tio Gruden, né? Tio Grudinho, Wayne Gruden, tio Grudinho. E o primeiro dos temas que a gente está vendo é doutrina da palavra de Deus. Vai estar dividido em dois, que é autoridade e inerrância, suficiência e um outro negócio lá. Peraí, deixa eu consultar aqui, senão eu vou falar besteira. Perdão. Suficiência e mais um trem. Importantíssimo, mas eu sou horrível para lembrar as coisas. Isso. Autoridade e inerrância, clareza e suficiência da Bíblia. São esses dois temas, sexta aí, sexta que vem. O que eu vou apresentar aqui é, de certa forma, uma derivação e um acréscimo ao que o livro coloca. Porque na hora que eu fui ler e preparar, me ocorreu que vocês teriam acesso ao livro. E quem está no grupo sabe que obteve um acesso ao livro. Infelizmente. Por meios não declaráveis em público. Mas a gente obteve acesso ao livro. Se vocês quiserem, adquirir uma cópia física é a melhor coisa que vocês podem fazer, porque é um livro que vai servir para consulta para sempre. É realmente um livro muito bom. Muito acessível e está com um preço muito bom na Amazon, se não me engano, né? Amazon. Beleza. Alguns pontos que eu queria destacar, porque vocês vão ler o capítulo depois. E, de preferência, leiam rápido para poder já ler o 1 e o 2, tá bom? Semana que vem chegar todo mundo já mais ou menos por dentro do assunto. Nosso interesse não é ensinar vocês alguma coisa, mas é compartilhar com vocês algo para que vocês compartilhem conosco. Então, se vocês já tiverem lido antes, se a gente já tiver tido acesso ao mesmo conteúdo, vai ser mais rico, porque não vai ser um falando, vai ser todo mundo podendo, né, compartilhar aquilo que tem. Com respeito à autoridade de Deus, e essa é a primeira coisa que eu queria falar. Aqui a gente está falando da autoridade disso aqui, da Bíblia, como palavra de Deus. O texto bíblico. Eu não estou falando da minha palavra, eu não estou falando daquilo que se diz a respeito dela, eu não estou falando dos livros que foram escritos a respeito dela. Não, eu estou falando do texto bíblico. O texto bíblico precisa ser amado e valorizado sobre todos os outros textos que a gente, porventura, tiver acesso. Os livros cristãos, de todas as naturezas,
nos ajudam a compreender melhor as Escrituras. Mas eu estava pensando em, por exemplo, como exemplificar. E para aqueles que estão no grupo, eu achei um exemplo muito bom, para quem está no grupo do CAIS. Se você não está no grupo do CAIS, você está perdendo uma farra, e tanto que as pessoas fazem muita farra comigo, eu fico chateado. Eu sou muito zoado naquele grupo. Mas eu fiz, por exemplo, um presente para a minha amiga Carol. A minha amiga Carol assistiu o vídeo todo e pediu de presente uma coxinha. E eu fiz isso aqui para ela. Isso aqui, ó. Olha o desenho, todo mundo está vendo. Câmera, você está pegando aqui? O que está aqui? O que é isso aqui? Vale uma coxinha. Esse foi o meu presente para a Carol. Essa é a coxinha que ela ganhou. Isso aqui é uma coxinha. É uma coxinha. Não é uma coxinha? Não é uma coxinha. Por que não é uma coxinha? Você não pode comer isso aqui. Mas vale uma coxinha. É desenhada foi no Photoshop que eu fiz. Isso aqui exigiu trabalho. A Carol ficou com muita raiva. Ok. Não, eu nem me dei o trabalho de achar uma coxinha no Google e cortar. Eu fiz com um mouse. Os livros cristãos são o desenho da coxinha. Não são a coxinha. Então, se você se contenta em ler isso aqui, e tudo que você sabe de Deus é intermediado por isso aqui, ou por isso aqui, não passa de um desenho mequetrefe feito no pente de uma coxinha. Mas não é a coxinha. Você consegue compreender com esse exemplo tolo a diferença, a dimensão de riqueza? Isso aqui é bom, mas não é isso aqui. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela nos dá vida, ela nos alimenta. Tem um carro sendo roubado. Tomara que não. É só um desenho de uma coxinha. E é muito bom desenhar a coxinha, eu me diverti muito. A Carol passou muita raiva e isso nos trouxe alegria. Mas, não. Ela ganhou o desenho da coxinha. Estou em dívida com a coxinha. Não só com ela, mas com várias pessoas. Eu me comprometi a doar coxinhas como se eu realmente tivesse dinheiro para isso. Coxinha anda super valorizada. Pois é, vou para coxinha de assa, de frango. Voltando a falar aqui, a palavra de Deus ela tem essa diferença de escala, de superioridade. Uma boa pregação pode ser muito legal, pode ser muito boa, mas ainda é um desenho de coxinha feito no pente. Se comparado à riqueza que você tem ao ir ao Senhor, ler a Bíblia. Eu tive essa experiência com o B esses tempos atrás. A gente estava preparando uma palavra juntos para falar para os adolescentes. E a gente achou o máximo e junto a gente cavou e tal, e fez um rap, fez não sei o que e tal. Quando chegou aqui os adolescentes ouviram e foi embora, tipo assim, acabou. E a experiência mais rica foi ler o texto juntos, foi cavar juntos, foi aprender juntos, foi produzir alguma coisa juntos. Na hora de pregar, mano, não sai 10% daquilo que você viu. Se você, eu posso ficar me preparar muito, mas não vai ser a mesma coisa. Vocês nunca vão ver, por meio de mim, aquilo que eu vi na palavra. E é impossível, você tem que ver com os seus próprios olhos. Você tem que tocar com as suas mãos a respeito do verbo da vida. Você tem que ouvir com os seus ouvidos, e nada disso é carnal, é tudo espiritual. Mas o seu espírito tem que testificar com o Espírito de Deus, que a palavra é suficiente. E que dia rico vai ser o dia em que nós não precisarmos de mim, não precisarmos do outro e do outro, porque todos nós estaremos lendo a palavra e aprendendo a palavra e falando a palavra uns para os outros. Não vai ter mais um desenho de coxinha, todo mundo vai ter a sua própria coxinha para compartilhar um com o outro. E nós seremos ricos, e nós seremos felizes, e nós seremos frutíferos. E os nossos problemas serão resolvidos. Você tem uma dívida? A Bíblia não vai pagar a sua dívida, mas vai te ajudar a gastar melhor. Você tem um problema moral? Talvez ela não cure imediatamente, mas ela vai te mostrar um caminho de santidade e santificação diária. Você tem uma mágoa? O perdão não é imediato, mas a Bíblia vai te conduzir num caminho de transformação até que você seja capaz de perdoar e de pedir perdão. É ela.
A Bíblia mesmo afirma que ela é a palavra de Deus. E como que a Bíblia foi produzida? Essas coisas são básicas, mas vale a pena voltar e comentar para que a nossa fé seja sólida. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim. Eu vou começar do 14. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. E que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. De que escritura que ele está falando aqui? Ele está falando que todos os livros escritos são inspirados por Deus? Não. Ele está falando especificamente da Escritura. Essa palavra Escritura é grafé em grego. Toda vez que no Novo Testamento aparecer essa palavra grafé, é porque o grego é esquisito, é um E dobrado, então eu não sei se dá para falar isso direito. Toda vez que usa essa palavra, grafé, é a Escritura, o texto bíblico. Nessa passagem aqui específica, ele está falando de sagradas letras que Timóteo tinha acesso. Timóteo era filho de pai grego, de mãe judia. O que ele conhecia da palavra de Deus? O que a gente chama hoje de Antigo Testamento. Então ele está falando que o Antigo Testamento, que Jesus resume como a lei e os profetas, era inspirada por Deus. A palavra mais, talvez, próxima desse inspirado é soprada. A Bíblia é soprada por Deus. Né? Soprada por Deus. A Bíblia é inspirada por Deus. É uma inspiração diferente de, por exemplo, quando um músico toca uma música e você fala, esse cara está muito inspirado. É diferente, não é a mesma inspiração, não é essa inspiração banal. É uma inspiração diferente, superior. É um sopro de Deus. Essa ideia da Bíblia como sendo sagradas letras, ela não é algo novo que nós estamos pregando. Mas o que Deus, como é que eu vou colocar? O que Deus falou e que foi escrito é considerado sagrado pelo povo de Deus há muito tempo. Esse salmo é muito bom, cara. Salmo 19. Ih, o Cezinha já fungou ali, Cezinha. Hã? Do Salmo? Salmo 19. Bíblia Nova, a gente não acha fácil as coisas. Aqui, ó. Salmo 19, 7. Eu queria que a gente lesse em voz alta. Vamos ler em voz alta? Ó, começa assim. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Olha que poesia. Que poesia. E essas letras aqui, por mais belas que sejam, ainda não conseguem definir de maneira perfeita a preciosidade e a doçura da palavra. Talvez seja muito melhor do que eu conseguisse definir. Mesmo assim, a palavra ainda vale mais do que isso. Sabe por quê? Porque essas palavras são palavras de Deus. A gente vê lá em Êxodo 19 e Êxodo 20 como que essa prática de escrever o que Deus falou começa. É Deus mesmo quem começa isso. Moisés sobe ao monte com umas tábuas de pedra e Deus escreve com o seu dedo os mandamentos. E depois, essas tábuas são quebradas e são feitas outras,
Mas Deus tocou na pedra e escreveu com o seu dedo as primeiras palavras do Senhor para o homem. E com isso se estabeleceu uma aliança. Quando a gente vai casar, tem gente que casou aqui recente, está feliz, que nem um pinto no lixo, que alegria, olha como está sorridente aquele Andrezão. Casou, está feliz. O que vocês têm que assinar um contrato, não tem? Tem um contratinho, não tem? Você chega lá diante do homem da toga, tá, eu não sei o que, tal. Tem um papel que afirma que você tem uma responsabilidade. E mais do que isso, diante de Deus, você tem muita responsabilidade. Moral, social, emocional, espiritual. Quando Deus escreveu os seus mandamentos para os homens, era uma aliança que ele estava selando conosco. Falando aqui, ó, os termos da nossa relação são esses. Eu prometo bênção, eu prometo vida, eu prometo graça. Mas eu prometo que, distante de mim, você vai experimentar muito sofrimento. As palavras da Bíblia são especiais porque elas são um pacto. Elas são um trato eterno. Elas são uma aliança. É Deus assumindo responsabilidade. O lado de Deus do pacto está aqui. Você já leu o contrato do seu relacionamento com Deus? As letras grandes e as pequenas? Você conhece a sua herança? Você conhece os termos desta relação? Direitos e deveres, responsabilidades? Isso tudo com o Antigo Testamento é interessante porque a gente sempre fala que o Antigo Testamento é a sombra física de realidades invisíveis espirituais que são o Novo Testamento. Que para Deus as coisas são invertidas. A sombra é de carne, a realidade é invisível. Né? Curioso. Mas no Novo Testamento, a gente não tem o mesmo peso ritualístico que havia no Antigo Testamento. As tábuas de pedra guardadas dentro de uma arca e tudo mais. Mas os irmãos do Novo Testamento, os apóstolos do Novo Testamento, eles tinham uma mesma noção de devoção, de reverência, que os santos do Antigo Testamento. 2 Pedro, capítulo 1, 20 e 21, tem um trecho muito interessante aqui. Vamos ler 2 Pedro. 2 Pedro 1, 20. 2 Pedro 20. Ele fala, o apóstolo Pedro fala o seguinte: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da grafé, nenhuma profecia da escritura, ou seja, aqui ele está falando dos textos do Antigo Testamento, essa palavra está relacionada aos textos do Antigo Testamento, nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Qual é a fonte da Escritura? Homens. Homens que falaram. Homens que escreveram. Mas esses homens estavam sendo movidos, soprados pelo Espírito Santo. E aqui vale a pena falar de algo que estava programado lá para o final, mas é que é um adendo interessante. Ah, não, só falta eu ter perdido o papel. Isso não pode ter acontecido. Tem uma coisa... Eu perdi mesmo. Ah, tá aqui. Perdi não. Calma, gente. Tá tudo bem, tá tudo bem. Você sabe como que a Bíblia foi escrita? A gente tem uma noção de soprado naquele sentido mais místico, né? Tipo, eu tô aqui e vem um soprinho aqui, ó. Soprinho aqui, ó. Falando aqui, ó. Mas não foi assim. Somente. A Bíblia foi, em algumas partes, ditada por Deus. Apocalipse capítulo 2, Jesus aparece e fala para a igreja em... começa com Éfeso, né? A igreja em Éfeso escreve o seguinte. Então ali foi um ditado. Deus ditou e João escreveu as palavras que ele estava ouvindo. Mas... Hebreus capítulo 1 vai falar que Deus falou com os nossos pais
Muitas vezes. E de muitas maneiras. Com Lucas, por exemplo, eu amo Lucas 1:1, e a gente falou de Lucas 1:1 semana passada. Lucas 1:1 não teve ditado, não. Lucas botou o pé na estrada, financiado por Teófilo, muito provavelmente, e foi entrevistar pessoas, e foi fazer pesquisa, e foi escrever em ordem cronológica, e fez... Eu fico imaginando o Lucas com aqueles dashboards gigantes, aqueles negócios de investigação, né? Ele botou uns alfinetes, e lã, e amarrou uns trem, e esse apóstolo no ano tal estava em tal lugar, e ele encontrou tal pessoa, mas essa palavra veio aqui antes, fazendo todo um esquema. Talvez não tenha sido assim, mas eu gosto de imaginar, me deixa imaginar. Deixa eu imaginar. O Lucas era esse, ele relata desse jeito. Ele fala, cara, eu fiz uma minuciosa pesquisa. Eu fui atrás, eu entrevistei pessoas. Eu vi outros textos que já foram escritos. Aí você vai dizer que pesquisa não é inspiração do Espírito Santo. Uai. Lucas é pesquisa. Portanto, Deus usa aqueles que o ouvem e dita. Mas Deus também usa aqueles que pesquisam, estudam e produzem. Você é quem para dizer para Deus como que ele tem que falar? Essa que é a questão. A gente é muito arrogante, muito sabidão. E a gente fica achando que Deus só fala através de um tipo de... Não. Deus pode usar o simples e o erudito, o livro complexo e o livro simples, o devocional e a sistemática. Mas em todos eles... são só desenhos de coxinha, porque a verdadeira coxinha está aqui. Eu gostaria muito de ter uma coxinha verdadeira, para poder tirar agora. João capítulo 14 fala que ele estava lembrando e estava escrevendo a partir das suas memórias. Lucas pesquisou, o próprio João escreveu um ditado. E no Evangelho foram memórias. Era um velhinho escrevendo suas memórias. Os livros de 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esther, são livros históricos. Eram cronistas. E ser cronista era uma profissão. O cara era o escriba do rei. Ele existia e era pago para escrever o que o rei estava fazendo. Depois ele fazia um resumo. E as crônicas dos reis de Israel foram registros históricos. Um historiador, um proto-historiador, porque não, de acordo com a academia de hoje não era, mas um proto-historiador escreveu crônicas e elas foram incluídas na palavra de Deus. Essas diferentes formas mostram para nós que a Bíblia, nessa diversidade de tipos de texto, há uma coesão entre eles inexplicável. Não é? Como contando uma única história. Quando ele fala aqui no versículo 16, ele fala daqueles que foram testemunhas oculares da sua majestade. Eu vou seguir em frente. Uma coisa importante a respeito de Pedro e de Paulo, dos demais apóstolos, é que eles entendiam que o que eles estavam fazendo era algo diferente. Eles compreendiam que os textos que eles escreviam eram também palavra de Deus. Quando Pedro, em 2 Pedro capítulo 3, no versículo 15, ele vai falar de Paulo, ele fala o seguinte: o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. A gente falou de soprado, a gente falou de pesquisa, e agora tem o quê? Cartas, epístolas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras. Grafé. Pedro está pegando a carta de Paulo e colocando junto com as Escrituras. O que dá autoridade para os escritos do Novo Testamento são os escritos do Antigo Testamento e o fato dos apóstolos que foram escolhidos por Jesus considerarem iguais. Então a gente pode confiar.
que os escritos do Novo Testamento têm equivalência em teor aos do Antigo. Até porque existe coesão histórica, existe coesão de assunto, existe uma continuidade daquilo que está sendo contado. Porque o Novo Testamento é a realidade da sombra que o Antigo é. Ele é o cumprimento da profecia. E Pedro fala isso aqui no 1,16. Eu vi, cara. Eu vi a glória de Jesus, conforme foi profetizado nas Escrituras. Eu vi Jesus. Eu ouvi o Pai falando que ele era o Filho, conforme foi profetizado nas Escrituras. Esse texto aqui, falando do Antigo Testamento, ele está dizendo, os apóstolos, eu, entre eles, Pedro, vi o Senhor cumprindo aquilo que o Antigo Testamento profetizou. Coerência entre os textos. Quando Paulo vai falar de si mesmo, em 1 Coríntios capítulo 14, 37, ele fala assim, eu vos dou um mandamento. Só que essa palavra mandamento é a mesma palavra equivalente aos mandamentos do Antigo Testamento. Na tradução no grego, né? A equivalência grega na Septuaginta aos mandamentos do Antigo Testamento. Paulo tinha noção que o que ele estava falando era uma ordem do Espírito Santo, equivalente aos mandamentos do Antigo Testamento. Isso é muito importante a gente entender. Vocês falam assim, nossa, mas isso parece tão básico, né? Não é tão básico assim. Não é tão básico assim porque existe muito relativismo na igreja cristã hoje. Muitas pessoas, como essas aqui que Pedro descreve, que vão deturpar as Escrituras para poder fazer caber na Escritura aquilo que ela não diz por benefícios próprios. Há homens maus que usam a Escritura para enriquecer, para ter poder e muitas outras coisas. E vocês são ovelhas do Senhor. A nossa função como pastores é proteger vocês dos lobos. Mas os lobos entram sorrateiramente nas casas. Através da internet, os influenciadores vão mandar vídeos diretamente no seu celular. Com uma palavra que parece uma palavra de Deus, mas não é. Porque se uma ideia da Escritura não pode ser apoiada em toda a Escritura, ela não pertence à palavra de Deus. Se você precisa tirar um texto do seu contexto para ele significar alguma coisa, alô, heresia, você está mentindo e enganando. E há homens, e há mulheres, e há pessoas que deliberadamente fazem isso. Fujam desses. Você precisa estar muito claro da autoridade que as Escrituras têm. E só elas têm. Só elas são a coxinha de Deus. O resto é desenho. E às vezes um desenho mal feito é errado. Que não é uma coxinha. Podem desenhar uma coxinha de frango, porque a coxinha que nós estávamos falando era aquela de casquinha crocante. Ok? Não venha com essa coxinha de frango para cima de mim. De tudo isso que a gente está falando, há muitas questões que podem ser acrescentadas. Por exemplo, a veracidade do texto que a gente tem. Tipo, há muita gente que levanta que o texto bíblico foi alterado, foi mexido pela Igreja Católica, foi mexido por não sei quem, blá, 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 que tem textos que sumiram e tal. Efetivamente, tem muitos livros que têm algum tipo de, sei lá, consonância com a Escritura, como o Pastor de Hermes e outros livros que foram escritos na época da patrística. São livros bastante antigos, mas eles não têm o peso que a Escritura canônica, esses daqui, os 66, tem. A igreja, o Espírito Santo inspirou a igreja a cuidar desses daqui. Esses daqui são o consenso. A Igreja Católica tem um cânon diferente, mas isso é uma questão deles. O que é muito importante? A gente pode até discutir aqui em algum momento a formação do cânon. Tem gente pedindo insistentemente isso. Mas a formação do cânon é melhor você assistir uma palestra, por exemplo, do Iago Martins, do 2D de Teologia, porque ele explica isso muito melhor do que eu. Posso até chamar ele um dia para vir aqui. Vamos chamar o Iago para vir aqui um dia. Não tem problema nenhum. Ele explica isso muito bem. Eu não sei explicar isso. Toda essa parte científica, arqueológica, historiológica, etc., é maravilhosa. Mas eu entendi uma coisa que eu não tinha entendido antes e eu quero dividir isso com vocês. Nada disso é o mais importante em termos de autoridade da Escritura. Sabe o que é o mais importante
indicador de que a Escritura é real, que ela é verdadeira, é o Espírito Santo. O maior argumento de autoridade da Escritura é o Espírito Santo. Aí vocês podem me dizer assim, ok, agora você criou um problema, porque o Espírito Santo é invisível, o Espírito Santo não fala em voz audível, o Espírito Santo não aparece para mim, e aí? É por isso que a Bíblia é diferente de todos os outros livros. Sabe, a mente científica, ela é muito diferente e ela é válida em muitos sentidos. Mas talvez um cientista conseguisse achar todos os manuscritos originais, os originais, coletar todos eles, datá-los todos. Ele tem certeza de que aquele é o texto original da Bíblia e mesmo assim, não ser convencido pelo texto a crer. Porque o Espírito Santo não agiu a fim de convencê-lo. É o Espírito Santo quem nos faz crer na palavra. É Ele quem age no nosso coração, nos convencendo de que a palavra é real. Efésios 1, capítulo 17. Põe para nós, produção. Efésios 1, 17. Eu peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo que conceda a vocês o quê? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Se o Senhor não quiser se revelar para você, não importa quantos argumentos te deem a respeito da veracidade da Escritura, você não vai crer. E se o Senhor quer se revelar para você, não importa quantos argumentos te deem da mentira dela. Podem tentar te convencer de todas as formas que ela é mentira. Como tentaram comigo e certamente já tentaram com você. Você vai continuar crendo. Porque quando o Espírito Santo age em nós a fim de nos convencer da verdade, nada pode nos remover dela. A fé que está no nosso coração nem nossa é. É o Espírito Santo quem coloca essa fé em nós. Qual é o maior argumento da Escritura, da autoridade da Escritura? É o Espírito Santo. É Ele quem age no nosso coração, nos fazendo crer. João 5, 40, produção. João 5, 39 e 40. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Quantos acadêmicos dedicam suas vidas ao estudo da ciência e da religião e não alcançam vida? E quantos de nós, pobres mortais, que jamais seremos catedráticos de alguma forma, conhecemos o Senhor mais profundamente do que aqueles que passam a vida em cima de manuscritos cheirando poeira de biblioteca, mas não conhecem o Senhor. Nós temos um privilégio muito grande. Eu não sei se vocês conseguem perceber quão incrível é ter sido chamados pelo Senhor a amá-lo por crer nas Escrituras. Você consegue perceber quão privilegiado você é porque a fé brotou no seu coração? Deus escolheu você. Você não fez nada para merecer isso. Ele te chamou. Ele te chamou para crer. Você ouviu e foi. E agora? Agora Ele está produzindo mais e mais fé no seu coração. Quanto mais você o conhece, mais fé. Quanto mais fé, mais vida. Outra coisa importante é que é o próprio caráter de Deus que nos faz ter certeza de que nós podemos crer na Escritura. Título capítulo 1, versículo 2, produção. Põe na tela para mim. Corta para mim. Escrevo na esperança da vida eterna que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Deus não pode mentir. A natureza de Deus não é verdadeira, ela é verdade. João capítulo 17 diz, a palavra é a verdade.
Olha lá. Ó. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É muito diferente dizer a palavra é verdadeira. De fato, ela é verdadeira. Mas se ela fosse só verdadeira, quer dizer que existe uma outra verdade com a qual aquilo que é verdadeiro é comparado para ser considerado verdadeiro. Mas se ela é a verdade, ela é o critério com o qual todas as outras verdades são medidas. Então as coisas são consideradas verdadeiras ou falsas se comparadas com a coxinha, com a verdade, com aquilo que é real. Isso chama cosmovisão cristã, a maneira cristã de ver a realidade. Como que nós vemos a realidade? Nós comparamos todas as verdades, todas as coisas verdadeiras com a verdade. E se elas são encontradas distantes da verdade, elas não são verdadeiras. Bom, eu tinha mais coisas a dizer. Mas eu não quero falar mais nada. Pergunta? De verdade, assim, eu acho que não há nada mais a dizer. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós podemos confiar completamente no que ela nos diz. Ela é a verdade com a qual nós vamos construir a nossa vida. E é muito interessante que se a gente vai passar ainda outros 26 cais aqui, estudando juntos, esse pilar tem que ser lançado e nunca mais removido. Porque é a partir da verdade que vocês têm que julgar as minhas palavras, as palavras do Bruno, as palavras de quem quer que seja, que está aqui ou que está aqui. Se elas não forem encontradas na verdade, elas não são verdadeiras. Nós precisamos ser capazes de julgar. O objetivo desse estudo é ensinar vocês a julgar, como homens espirituais julgam todas as coisas segundo o Espírito. Nós não julgamos pessoas, nós julgamos ideias, nós julgamos palavras. As pessoas são julgadas por Deus. E nem o Filho julgava, eu não vim julgar. Lembra que Jesus falou, eu não vim julgar. Eu vim dar minha vida pelo mundo. O cristão está na pegada de Jesus, ele não veio aqui para condenar as pessoas, ele veio para dar a vida dele, se for preciso, para que alguém conheça o Evangelho. Agora, de que maneira que você quer pregar o Evangelho se você não conhece o Evangelho? Como você quer que as pessoas amem Jesus, se aquilo que diz a respeito dele, no único documento confiável a respeito dele, na única forma de entender a aliança, nós não nos debruçamos diariamente nela? Não somos preguiçosos e achamos que uma leitura de um versículo de manhã, que um devocionalzinho, ou que até mesmo uma sistematicazinha vai produzir conhecimento de Deus em nós. É a palavra de Deus quem produz. Nós precisamos ter fome da palavra, desejo da palavra, profundidade na palavra. É ela quem vai produzir sabedoria em nós. É ela quem vai nos tornar fortes. É ela quem vai nos tornar imovíveis. Quando as ondas do mundo vierem, nós estaremos firmes na palavra. Cara, as pessoas podem tirar tudo de nós. Eu fico imaginando o dia que nós fomos perseguidos. E que a internet considerar que pregações cristãs não devem ser publicadas no YouTube. E aí não vai ter mais os pregadores que você escuta para embasar suas ideias. E caiu fora do YouTube todas as mensagens, elas foram deletadas. Por onde que você vai? Mas eu tenho os livros de papel, porque eu sou um cara precavido, eu comprei livro de papel. Mas aí vai que é que nem no Fahrenheit 451, que a galera entra e queima os livros na casa das pessoas. Aí eles queimam todos os seus livros cristãos. E se você ficar cego e for incapaz de ler até aprender braille? O que você vai basear a sua vida? Onde você vai se alimentar? Se tirarem tudo de você, tudo que você tem, eles não podem tirar a fé na palavra.
O mundo pode tirar tudo de você, garoto, garota, filho, filha, brother. Podem tirar tudo de você, mas eles não podem tirar a palavra. Eles podem matar os nossos corpos, mas as nossas almas são eternamente apegadas à palavra. E pela palavra encontrar um novo e vivo caminho que o leva para a eternidade. As nossas almas estão apegadas à palavra eternamente. E aquilo que a gente conhece de Cristo é o que a palavra nos diz. Agora eu te pergunto, querem conhecer mais o Senhor? Leiam mais a palavra. Não sejam preguiçosos. Não sejam indolentes. Não desperdicem a juventude de vocês, porque você só tem tempo até certa fase da vida. Depois disso, todo o seu tempo é sequestrado. E você fica procurando brechas para poder voltar a se encher daquilo que é a sua verdadeira comida. Você está no ensino médio? Dê graças a Deus, você tem tempo. Você está começando a faculdade? Dê graças a Deus, você tem tempo. Você não trabalha 12 horas por dia? Dê graças a Deus, você tem tempo. Agora, se você faz tudo isso, você não tem tempo para nada, durma menos, mas leia a Bíblia. Porque é uma escolha eterna. Você tem que decidir aonde você quer viver. Eu quero viver na glória de Deus. Eu só posso fazer isso se eu me encher da palavra. E tem mais. Talvez a sua alma já esteja salva. Talvez você já tenha encontrado o caminho para Cristo. Mas o mundo precisa de você como um cristão maduro. O Senhor quer usar você, mas Ele não pode usar uma criança. Porque uma criança pode pregar o evangelho para outras crianças. Concorda comigo? O Espírito Santo pode agir para uma criança pregar para um adulto? Pode. Mas uma criança cheia do Espírito Santo não é uma criança. É um homem perfeito diante de Deus. Agora, se você é imaturo, que tem criança que é madura. Agora, se você é imaturo, se espiritualmente você é uma criança, vai chegar um gigante do mundo diante de você, te amassou. Não só não vai ouvir o que você tem a dizer, como vai encher a sua cabeça contra o Senhor, porque você não tem maturidade. É isso que acontece nas universidades. Onde é o lugar que os jovens mais se perdem no Evangelho? Nas universidades. É muito bom estudar, e você precisa estudar muito. Mas se você não chegar lá, firme naquilo que você crê, você vai ser devorado pelos argumentos de homens que constroem sofismas para afastar meninos e meninas de Deus. Não é uma ameaça isso, é uma realidade. Eu estive lá. Eu perdi amigos lá. O tempo de você se preparar, você que está me assistindo, o tempo de você se preparar para o Evangelho é agora. O Senhor quer usar você. Ele não quer usar alguém imaturo. Porque as possibilidades de utilidade de um varão, de uma varoa imaturos, são bem poucas. Agora, para alguém que é maduro na fé, Deus pode usar para muitas coisas. Alguém que é muito maduro consegue falar com alguém que é muito criança, mas também consegue falar com alguém de igual para igual. Compreende o que eu quero dizer? Talvez a gente vá ser desafiado nesses próximos dias. Desafiados na nossa preguiça, desafiados na nossa vontade. Muitos de vocês dizem assim, eu me sinto apático e frio para com o Senhor. As coisas não são mais como eram antes. Eu antes sentia prazer de vir para o cais, de vir para as reuniões. Agora eu me sinto cansado. Agora eu sinto que as coisas não têm o mesmo gosto. Deus não mudou. Os louvores não mudaram. A palavra não mudou. Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Quem muda somos nós. É o nosso paladar que se estraga. É o nosso paladar que se estraga. Somos nós que perdemos o amor pelas coisas do Senhor. Uma boa notícia para vocês. Tem um caminho de volta. Tem um caminho de volta. Porque eu já estive aí nesse poço de apatia. Eu já estive aí no fundo de um abismo de viver uma vida legalista, em que a minha aparência era de um cristão, mas o meu coração estava distante de Deus. Sabe o que me trouxe de volta? A palavra de Deus.
No momento em que eu não tinha mais nada e ninguém, a palavra estava lá. Eu comecei a ler a palavra. E ela me trouxe vida. Eu sou mais velho que a maioria de vocês. Mas eu sou mais ativo que a maioria de vocês. Mais furioso que a maioria de vocês. Nada disso vem do Davi. O Davi é um ser apático, encostado, preguiçoso. Mas quando o fogo da palavra arde diante dos meus olhos, eu tenho vontade de devorá-la. Essa é a fúria que move o coração. Deixa eu perguntar, você se sente alguém furioso? Você se sente alguém cheio de fogo no seu coração? Jeremias fala que quando ele se calava a respeito da palavra, era como um fogo nos ossos dele. Sabe que sensação é essa? É quando você está cheio da palavra e não fala. Aquilo te consome por dentro. Quando você começa a falar, o fogo sai. E as pessoas estão vendo alguém em chamas. Charles Wesley falava isso. Quando eu vou pregar, tudo que eu faço é me pôr em chamas. E as pessoas me veem queimando. Sabe o que pode fazer isso com você? A palavra. Deixa eu te perguntar, você tem fome de vida? Você tem fome de alegria? Você tem fome de prazer? Você tem fome de satisfação? Você quer viver uma vida com cores e não esse borrão preto e branco? Você quer ter alegria quando acorda de manhã? E paz quando deita à noite? Você quer sentir o sabor do alimento? Ter prazer em cada coisa que faz? Você quer abraçar as crianças com alegria e honrar os velhos? Você quer ter prazer na sua família? Você quer chegar aqui com vontade de não sair mais? Nada pode te dar isso. Não é um espetáculo que te dá isso, não são as nossas luzes, não é a nossa música, não é a nossa eloquência. É a palavra. O que pode pôr o seu coração em chamas e te fazer querer viver é a palavra. A palavra cura, a palavra restaura, a palavra salva, a palavra edifica e nunca nada derruba o que a palavra constrói. A palavra enriquece, a palavra dá vida, a palavra dá vida. Você está com fome? Você precisa de palavra. Você está sem fome e nada tem graça? Você precisa da palavra. Você sente ódio? Você precisa que a palavra te acalme. Você tem mágoas? A palavra precisa te ensinar a perdoar. Você quer cantar? A palavra tem as letras. Você quer calar? A palavra te ensina a ficar quieto. Tudo na palavra, nada além dela. Cristo só se dá a conhecer pela palavra para nós. O resto é uma caricatura. Mesmo as pregações mais eloquentes que vocês ouvirem na vida são uma caricatura do Cristo verdadeiro que você verá quando você abrir a sua Bíblia. Se você ler cada um dos versículos que eu mencionei aqui, sozinho e orando em cima de cada um deles, espírito de sabedoria e de revelação. Paulo orou, Senhor, que eu tivesse espírito de sabedoria e revelação. Portanto, não deixe as palavras do apóstolo no século I caírem por terra. E me dá espírito de sabedoria e revelação. Pede. Se você pedir sabedoria, o Senhor dá. Eu não entendo a Bíblia. Leia de novo. Leia de novo. Leia de novo. Até que o espírito de revelação faça você entender. E nunca nenhuma alegria na sua vida vai ser igual o dia que o Senhor falar com você na palavra. Nada que você vive ou viveu vai ser semelhante ou sequer se comparar a um instante em oração diante da palavra. Eu desafio vocês a conhecer Cristo através da palavra. É uma paixão que age no coração. E aí, ninguém vai poder parar
você. Você vai ter certeza de tudo que você fala e de tudo que você faz. Porque quando a palavra apoia as suas atitudes e você sente que o chão que você está pisando é bem firme, você vai ser dotado de uma ousadia sobrenatural. Porque você vai ser capaz de falar o que Deus diz e de se calar naquilo que Deus não fala. E essa é a melhor coisa do mundo, certeza. Cara, nada paga certeza. Não é? Certeza. Tenho certeza disso. Ah, foi você que fez, isso está errado. Cara, não fui eu. Tenho certeza que não fui eu. Ah, você deixou de fazer. Não, eu fiz, está aqui. Certeza. Ah, o Deus que você crê é fraco, é uma ilusão judaico-cristã. Não, não, não é não. Ele está vivo. Ele fala comigo na palavra todos os dias. E você é incrédulo porque quer. Porque no dia do juízo, você não vai poder dizer que não conheceu ninguém que falava a palavra. Porque eu estou aqui e eu estou te falando. Eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Não é o que o Senhor fala? Por que ele faz isso? Para que os lobos tenham testemunho do que é não ser um lobo. Mesmo que eles devorem as ovelhas. Eles vão saber diferenciar uma ovelha de um lobo. E os lobos vão ser condenados, porque havia ovelhas entre eles. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu gostaria de falar sobre isso o resto da minha vida, mas eu realmente não posso. Eu amo a palavra. E eu gostaria que vocês amassem também. Vamos orar. Amém? Pai, nessa noite nós queremos te agradecer pela autoridade, pela inerrância da palavra, que é baseado não na nossa capacidade de entender e nem de escrever, mas que é baseado no seu próprio caráter, Senhor. Baseado em como o Senhor é fiel para com todas as coisas, inclusive para conosco. Senhor, te pedimos que faça arder no nosso coração o amor pela palavra. E que o Senhor nos faça ter mais fome, Senhor. Mas se a fome não vier, nos ajuda a ter disciplina de buscar, Senhor. Cada dia, conhecer o Senhor mais. Em nome de Jesus. Amém.